Bem, pessoal, continuando aqui a série dos setups do método Calendly, agora gostaria de apresentar o último setup, que é o setup do topo fundo, ou topo e fundo, né? Como o próprio nome já sugere, o setup foi desenvolvido para tentar, que não é uma tarefa tão fácil, né? Tentar adivinhar o topo ou o fundo. A gente vê que esse tipo de operação é o tipo de operação mais arriscada que tem. Então, não é recomendado para quem é iniciante, principalmente quem está começando a estudar agora a análise técnica. A gente vê que muitas vezes as pessoas perdem dinheiro tentando achar o topo ou o fundo do mercado. São raras as exceções, e aqui nesse setup eu vou tentar demonstrar para vocês qual é a melhor forma a qual eu tentei desenvolver e eu utilizo ela, mas que não é nada aconselhado para quem está começando. Então, são pessoas que já fazem análise técnica há muito tempo, que já estão no nível mais avançado e principalmente que conhecem um pouco sobre uh, a estacionalidade na ciência da estatística. E o que é a estacionalidade? Falando de forma bem básica. A estacionalidade é como uma lua que orbita a Terra. Ela tem a sua estacionalidade, ela tem aquela distância pré-determinada. Então, pense como a questão do cachorro e do ser humano. Ou o cachorro fica longe do humano, ou o humano fica longe do cachorro. Mas quando eles ficam muito distantes, tem uma hora que eles vão ter que se aproximar. E é a mesma questão do topo e fundo. É usado a questão da estacionalidade da estatística para calcular quando é o determinado topo ou fundo. Aqui a gente está no índice hoje do dia 11/11. Eu estou gravando esse vídeo em seguida do vídeo do setup do neoclássico. Então a gente vê que aqui não houve nenhum sinal hoje do setup do topo e fundo. E aí vamos dar uma voltada aqui, isso no prazo de day trade, certo? Ó, dia 10 também não teve nenhum. Vai ser muito poucas as vezes que ele vai dar sinal. Ó, aqui é um exemplo de dia. Dia 9, a qual o mercado já abriu é, bastante sobrecomprado, uma alta de já de 3.000 pontos, uma alta de 3% logo na abertura do índice futuro. E aí por que que não é um recomendado um setup como esse para uma pessoa que é iniciante ou que tem pouco dinheiro, né? Você vai fazer muito preço médio contra a tendência, e isso é ruim, principalmente se o setup sinaliza logo no começo do dia, que é nesse caso aqui. Quando ele sinaliza logo no começo do dia e o mercado ainda está subindo, toda essa região aqui você vai estar vendendo ela, todos os candles, ou o caso, quando você analisar melhor o momento para fazer essa venda, e aí faz com que você fique com um preço médio, com uma grande quantidade de contratos, e a qual muitos não têm essa possibilidade, né? Então, por isso que, não é indicado para quem está iniciando a operar, o topo e fundo, e dois, é um setup muito caro para se operar. Então, vamos lá. Para day trade, eu uso para auxiliar no gráfico dos candles as bandas de VWAP e a própria VWAP para ver a dilatação percentual do preço em relação à VWAP, né? E o afastamento médio. O que é o afastamento médio? Eu vou ver a distância do preço a determinada média que eu queira. No caso, eu estou usando uma média de 20, que eu gosto de usar ela para estacionalidade, e também o RSI. Como no setup do neoclássico, aqui o IFR, o RSI, é diferente a forma de se usar ele. Eu falei que lá eu usava acima de 50 ou abaixo de 50. Aqui eu vou analisar o nível de sobrecompra ou sobrevenda, acima do 70 ou abaixo do 30. Então vamos lá.
bons sinais, que vão ter sinais ruins. Às vezes, o sinal vai dar venda ou vai dar compra e o IFR barra RSI não vai estar acima do 70 ou abaixo do 30. Nesse caso aqui a gente vê que ele está acima. Então isso aqui era um bom sinal. Mas o mercado já abre bastante estressado, é complicado de manter uma posição dessa. Então vamos procurar outro sinal aqui do setup para estar apresentando, ó. E a gente vê aqui mais outro dia sem sinal, dia 6, dia 5, ó. Isso aqui foi um dia bastante ruim também. E é o que eu digo, nunca tentar operar topo e fundo no começo de dia, a qual ele abre muito assim, muito sobrecomprado. Tem aquela questão de que todos os gaps vão ser fechados ou o mercado vai fechar aquele gap no dia. Eu não aconselho a fazer essa aposta. É uma aposta muito cara para ser feita, principalmente para um iniciante. Ó, nenhum sinal. Aqui a gente vai ver alguns sinais. Esses sinais, começo de dia, como eu falei, aí é de você querer acreditar nessa operação ou não. A gente vê que depois o mercado virou, certo? Mas o tipo de sinal que é muito mais confortável é esse aqui, depois que, ó, pelo menos já é 10 horas. E aí ele dá esse sinalzinho de venda aqui. O nível de RSI acima de 70, o afastamento demonstrando pela conta está distante da média. E aí o mercado depois de um tempo ele vira, né? Chegou a cair 1.000 pontos. Mas se você vem comprando aqui, você faz um preço médio aqui no 990 e aí depois vende mais no 270, vende mais no 395 e aí vai vendendo e quando for para realmente virar, se for virar, pode ser que você já esteja bastante sufocado, né? Essa operação é o tipo de operação que você vai passar bastante calor em determinados momentos. Ó, sinalzinho perfeito e é o que mais se deve buscar, né? Sinais que não estão, principalmente na abertura do mercado. E aí, ó, um sinalzinho como esse. Foi só um candle que ele deu. E depois ele voltou. E aí você vai ver que são poucos os sinais, né? Novamente, abertura. Abertura bastante estressada, com gap de alta. E aí vai de você acreditar se esse gap vai ser fechado ou não. Eu não gosto de tentar operar esse tipo de movimento. E aqui, ó, alguns sinaizinhos de compra. São poucos os casos, mas aparece também. Quer dizer, não são poucos os casos, mas normalmente a gente vai ver os sinais nesses últimos dias aí sendo mais de venda do que de compra, né? A abertura do dia vai de cada um querer, mas aqui o sinal foi bom, assim como todos os outros sinais, é questão de manejar o risco e saber operar. Por isso que, mais uma vez, ressalto, não é um setup para iniciante. E aí, ó, dois sinaizinhos muito bons. Como eu opero esse setup? Eu gosto de operar ele principalmente para repiques. Eu não quero que eu ache o fundo e o mercado vire por total. Se o candle seguinte já me der uma pontuação que eu ache relativamente confortável para o setup, eu saio da operação sem nem pestanejar. Eu prefiro que eu entre só com um lote só padrão do que eu ficar fazendo preço médio infinitamente sem saber se o mercado de fato vai virar. Ó, mais alguns momentos que é bastante interessante. Aqui foram 3 sinais, mas ó, longe da terceira banda de VWAP já fora, então muito possivelmente ia voltar, chegou a voltar, né? Mas é aquela coisa. Isso é uma operação para pegar pouquíssimos pontos. É mais a questão de assertividade do que lucro ou retorno.
esse tipo de setup aqui também é bom para você analisar quando você está numa tendência e você, não opero contra a tendência, mas eu estou numa tendência, eu quero saber qual é o possível momento que seja melhor eu sair da operação. Se eu estou comprado, ele vai dar um sinalzinho aqui como, por exemplo, ele vai dar o vermelho, ele vai dizer, olha, o mercado já está sinalizando aqui que ele já está em uma forte alta. Nesse caso aqui, isso é um bom é, exemplo para mostrar. O setup, de vez em quando, ele vai dar o sinal vermelho, mas o RSI ainda estava em 58, 59, 59, e aí ele virou. Não é o tipo de sinal a qual eu gosto. Eu prefiro mais quando o RSI está acima dos 70. Mas aí que tá. Se eu quiser operar isso aqui, o risco ao meu ver, vai ser dobrado. Vai ser bem mais arriscado do que uma operação convencional. Então, são esses momentos que a gente procura operar no setup do topo e fundo. São momentos específicos, ou não se opera ele, você olha as tendências e procura o melhor momento para até sair da sua operação. Se você está vendido, procurar um sinal de compra no topo e fundo vai fazer com que ligue sua luz de alerta e saia da posição. Ou se você está comprado, um sinal de venda, e aí você saia também da operação, ou você já maneje o stop no barra barra, ou em alguma média mais rápida, como a de 9 ou um retorno financeiro, percentual, não sei, vai de cada um. Mas isso aqui seria o exemplo de alguns sinais do setup do topo e fundo. Passar aqui rapidinho no dólar para vocês verem como são poucos os sinais. O dólar deu esse sinalzinho aqui, e aí na segunda banda, tal, bem bonitinho. Esse tipo é o tipo de sinal que é bom de ser operado. 30. Aqui, deu sinalzinho de topo. E aí, esse momento aqui. Quantas vezes você não vai estar vendendo, tentando acertar o topo aqui e você vai estar tomando calor? Por isso que eu falo, não é tão fácil. Eu gosto de usar um stop no tempo para esse tipo de operação. O stop no tempo é melhor que stop financeiro ou percentual, porque tem horas que vale a pena passar um calor aqui, mas o stop no tempo vai fazer com que você veja que aquela tendência uma hora vira por conta até mesmo do tempo que o mercado está indo naquela direção. Não é fácil, como eu disse. Outro exemplo aqui que realmente você ia passar muito calor até você fazer um preço médio aqui para fazer com que você tenha lucro nessa operação, provavelmente você já teria desistido da operação pelo prejuízo que você está tendo. Então é mais um sinal de que é melhor usar ele para quando você está saindo de uma tendência do que mesmo tentar achar um fundo nele. E é aquela coisa, né? A tendência é a melhor coisa de ser operada. Não tente operar contra a tendência. Se o mercado está caindo, vá junto com o mercado. Se o mercado está subindo, vá junto com o mercado. Você tem que acreditar que o mercado vai naquela direção a qual ele está indo. E não tentar bater cabeça com o mercado, tentando apostar contra o mercado ou que os bancos estão errados e você está certo. E aqui é o exemplo, né? Um setup para tentar adivinhar o topo e fundo, e muitas vezes ele vai errar. E ele é usado com base em estatística para tentar adivinhar o topo, né? Olha esse exemplo aqui. Veio desde a abertura. Como eu falei, não é um sinal muito bom de ser operado, porque ele já vem desde a abertura. Mas você vai ver que são poucos os sinais que vai dar, e é bom principalmente, como eu falei, para quando você está operando a tendência e você procurar o melhor sinal para você sair da sua operação quando você está comprado ou vendido. Então é isso. Qualquer dúvida, comente aqui no vídeo, se inscreva no canal,
lives todos os dias, das 9 às 12, de abertura de mercado, com os sinais do setup, mas com delay, para não fazer com que incentive ninguém a operar, apenas demonstrando como é que funcionam os setups, e fechamento de mercado todo dia de 5h30 da tarde. Então é isso. Obrigado pela companhia de vocês para essa série de 5 vídeos explicando os setups, e logo mais começarei uma série que será para ensinar vocês uma das melhores formas que eu acho, que eu acredito que seja para você estar começando a operar na bolsa, que vai ser algo totalmente inovador, a qual você não vai ver ninguém falando, porque muitos estão vendendo curso ou estão fazendo com que você opere muito mais, ou tem um conflito de interesse da corretora, ou o cara que quer vender o curso e nunca mais você vai ver ele, e aí ele vai só pegar o seu dinheiro. Eu vou dar uma visão realmente para o cara que é iniciante, não é curso, não é nada, vai estar a série toda disponibilizada aqui no YouTube para você acompanhar. Então, aguardo vocês, se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos. Agradeço pela companhia de vocês.